Olá, meu nome é Luan Victor, sou estudante do nono ano no Sistema de Ensino El Shaddai e vou falar sobre o relevo da Europa. O continente europeu está localizado ao hemisfério norte do globo terrestre, um continente bastante recortado, com um grande número de ilhas e arquipélagos, tendo ao sul o mar Mediterrâneo, ao norte o Oceano Glacial Ártico, ao leste os montes Urais e Cáucaso e ao oeste o Oceano Atlântico. O continente europeu é formado por três principais estruturas de relevo: os maciços antigos do norte, as planícies centrais predominantes em quase toda a Europa e as montanhas recentes ao sul. Os maciços antigos do norte estão localizados principalmente ao norte e nordeste do continente europeu. São estruturas muito antigas que correspondem ao período Paleozoico, há mais ou menos 542 milhões de anos atrás. Os intensos processos erosivos ao longo dos séculos provocaram elevações em formas arredondadas, cheias de sedimentos ou em forma de tábuas. Por terem algumas formato de mesa, são conhecidas lá na Europa por mesetas. As principais formas planálticas da Europa são Alpes escandinavos na Península Escandinava, Montes Peninos na Inglaterra, mesetas espanholas, maciços centrais franceses no centro da França, maciços da Boêmia na República Tcheca, o Planalto de Valdai na Rússia e o Planalto Central russo. Eu agora vou falar sobre planícies e terras baixas centrais. Suas altitudes médias são inferiores a 200 metros e são ocupadas pela maioria da população, onde se concentram as principais cidades e indústrias do continente europeu. As principais planícies de terras baixas são Bacia do Tâmisa, no sul da Grã-Bretanha, e Bacia do Sena, no norte da França. As principais estruturas das cadeias de montanhas recentes são Pirineus entre França e Espanha, os Cárpatos ao redor da planície húngara, Cáucaso entre Mar Negro e Cáspio, e os Balcãs, na Península Balcânica. Além dessas estruturas que nós falamos, podemos citar também as depressões absolutas que ficam abaixo do nível do mar. As depressões absolutas se localizam junto ao Mar Cáspio, conhecidas como Depressão Caspiana, entre a Europa e a Ásia. E as depressões absolutas na Holanda, em locais conhecidos como polders, nos Países Baixos. Falando um pouco a respeito dos polders, gostaria de acrescentar que através de obras de engenharia hidráulica, para conseguir espaços nas atividades agrícolas, a Holanda construiu grandes barreiras dentro do mar chamadas de diques, aumentando as terras de seu país, impedindo a entrada da água para o continente, transformando áreas que eram submersas em agricultáveis. Na Europa, os países com maiores riscos sísmicos são Itália, Grécia, Chipre, Turquia e Islândia. A prevenção e o sistema de cumprimento das normas são fundamentais para que as estantes possam resistir aos movimentos sísmicos. Isso acontece pois o continente europeu está situado entre o encontro de 4 placas tectônicas e bem no limites. O nome das placas são placa africana, placa euroasiática, irânica e arábica. Os problemas sísmicos que abalam o continente e os países nele envolvidos podem ser analisados no contexto de uma grande colisão dessas placas. Bom dia, meu nome é Ashley e hoje eu vou falar sobre o relevo e as formações de uso da terra. A predominância de planícies sedimentares de origem fluvial favoreceu o deslocamento humano pelos eixos de seus rios,
bem como a ocupação por atividades agrárias e indústrias modernas. Nessas regiões encontramos áreas de maior dinamismo econômico, principais hidrovias do continente e as maiores ocupações populacionais. Nas áreas com formações de relevo de maiores altitudes, definidas por cadeias montanhosas recentes, há menor densidade demográfica. Nessas regiões são produzidas importantes atividades econômicas, como a pecuária e o cultivo agrícola de frutas. Uma informação a mais é que a atividade turística passou a ser um importante fator de ocupação do espaço e é uma das principais atividades econômicas dos países mediterrâneos, como França, Itália, Espanha e Grécia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e tchau!